uma rua lateral em um distrito industrial. Tarde. Uma mulher cambaleia pela calçada, com a mão estendida para a parede para se equilibrar. Ela mal consegue manter o equilíbrio. Atrás dela, 3 homens caminham a passos medidos, não se apressando, não ajudando, apenas seguindo, observando-a lutar. Esta é Grayson Mills, Arizona, 8 de março de 2024. A mulher é Angela Porter, 38 anos, mãe de 4 filhos. Os 3 homens atrás dela são Jerome Pfizer, 37, Carl Brennan, 55, e Thomas Ridley, 63. E o que parece nesta filmagem ser uma mulher que bebeu demais é, na verdade, o começo de algo muito pior. Um plano calculado que terminaria com o corpo de Angela encontrado em um armazém abandonado 6 dias depois. Mas a história não começa aqui. Começa 3 semanas antes, do lado de fora de um bar chamado Murphy's, nos arredores de Grayson Mills. Era lá que Angela passava as tardes no último mês, sentada na calçada perto da entrada, pedindo trocados para as pessoas que entravam e saíam. Angela não era sem teto, ela tinha um apartamento, ela tinha 4 filhos, com idades de 1, 3, 5 e 7 anos, mas ela mal estava sobrevivendo. Os pais de seus filhos haviam todos partido em vários momentos, sem pensão alimentícia, sem contato. Angela trabalhava quando conseguia encontrar turnos, trabalhos de limpeza, trabalho na cozinha, mas nunca era o suficiente. As contas se acumulavam, o aluguel estava sempre atrasado, e alimentar 4 crianças com o que ela ganhava era impossível. Então Angela começou a pedir ajuda do lado de fora do Murphy's. A maioria das pessoas a ignorava. Alguns davam $1 ou $2. Era humilhante, mas ela estava desesperada. Jerome, Carl e Thomas eram clientes assíduos do Murphy's. Eles se conheciam há anos. Passavam a maioria das tardes bebendo no bar. Não tinham outro lugar para estar e nada mais para fazer. Nenhum deles tinha trabalho fixo. Carl pegava bicos ocasionalmente. Thomas recebia auxílio invalidez. Jerome fazia alguns trabalhos de construção quando estavam disponíveis, mas principalmente ele apenas bebia. Eles notaram Angela, começaram a falar sobre ela, faziam comentários quando ela não estava por perto. E então um dia, Jerome teve uma ideia. Era final de fevereiro quando Jerome abordou Angela pela primeira vez. Ele disse que ele e seus amigos estavam conversando. Eles sabiam que ela precisava de dinheiro. Eles poderiam ajudar. Ela tinha alguma experiência de trabalho? Que tipo de emprego ela estava procurando? Angela foi cautelosa no início, mas Jerome parecia sincero. Ele disse que tinha um amigo que era dono de uma empresa de limpeza. Poderia estar contratando. Poderia recomendar ela se ela estivesse interessada. Angela disse que sim, absolutamente. Qualquer coisa que pagasse. Jerome disse que faria algumas ligações. Voltaria a falar com ela em alguns dias. Uma semana depois, Jerome abordou Angela novamente. Disse que seu amigo estava interessado, queria conhecê-la, falar sobre a vaga. Mas o amigo estava ocupado. Angela estaria disposta a entrar no Murphy's, ter uma conversa com Jerome e seus amigos sobre o que o trabalho envolveria, quais eram os horários, o que ela deveria esperar. Angela hesitou. Ela não costumava entrar em bares, não bebia, não podia pagar, mas isso era sobre um emprego, sobre ajudar seus filhos. Ela concordou. Em 8 de março, por volta das 2 da tarde, Angela encontrou Jerome, Carl e Thomas dentro do Murphy's. Eles se sentaram em uma mesa de canto, pediram bebidas, ofereceram uma bebida a Angela. Ela recusou no início, disse que não bebia, mas eles insistiram. Apenas uma para celebrar a oportunidade de emprego, para relaxar. Ela tinha passado por muito estresse, eles disseram. Ela merecia relaxar um pouco. Angela aceitou uma bebida, então eles pediram outra para ela. Ela protestou. Eles disseram que estava tudo bem, eles estavam pagando. Ela deveria aproveitar. Ela vinha trabalhando tão duro, cuidando de seus filhos sozinha. Ela precisava disso. Angela não estava acostumada com álcool.
As bebidas a atingiram rápido. Jerome, Carl e Thomas continuaram falando sobre o trabalho, continuaram fazendo perguntas a ela, continuaram pedindo mais bebidas. Angela perdeu a conta de quantas tinha bebido. A sala começou a girar. Ela se sentiu mal. Por volta das 4 da tarde, Angela disse que precisava sair. Tinha que voltar para seus filhos. Sua vizinha estava cuidando deles, mas ela precisava estar em casa. Jerome disse que, claro, eles a ajudariam a chegar em casa. Ela não estava em condições de andar sozinha. Eles pagaram a conta, ajudaram Angela a se levantar. Ela mal conseguia andar. Eles a guiaram para fora do Murphy's, um de cada lado segurando seus braços, o terceiro andando atrás. Foi quando a câmera de segurança do outro lado da rua capturou a filmagem. Angela cambaleando, os 3 homens seguindo. 10 segundos de vídeo, mostrando Angela mal conseguindo se manter em pé, e os 3 homens calmamente andando atrás dela, enquanto ela desaparecia virando uma esquina. A vizinha de Angela, Doris, começou a se preocupar por volta das 6 da tarde, quando Angela não havia voltado. Angela sempre pegava os filhos até às 5h30, no mais tardar. Doris ligou para o telefone de Angela, sem resposta. Ligou novamente 1 hora depois. Ainda nada. Às 8 horas, Doris ligou para a polícia. Disse a eles que Angela tinha saído naquela tarde e nunca retornara. Disse que Angela tinha 4 filhos pequenos que precisavam da mãe. Disse que isso não era do feitio dela. Angela estava passando por dificuldades, mas era dedicada aos filhos. Nunca simplesmente desapareceria. A polícia registrou o boletim. Perguntou se Angela tinha algum histórico de uso de substâncias ou problemas de saúde mental. Doris disse que não. Angela não bebia, não usava drogas. Ela esteve sob muito estresse financeiro, mas não era instável. Oficiais checaram o apartamento de Angela. O telefone dela estava lá, deixado para trás. A carteira dela estava lá. Ela havia saído sem nada, exceto o que estava vestindo. A polícia vasculhou o bairro, perguntou se alguém a tinha visto. Ninguém tinha, exceto pela filmagem da câmera de segurança que surgiria 3 dias depois. O dono de um comércio perto do Murphy's revisou suas imagens de segurança a pedido da polícia. Encontrou o clipe de Angela cambaleando pela calçada com 3 homens atrás dela. A polícia extraiu imagens estáticas da filmagem, as circulou, perguntou se alguém reconhecia os homens. Um barman do Murphy's identificou todos os 3 imediatamente. Jerome Pfizer, Carl Brennan, Thomas Ridley, clientes assíduos. Estiveram lá naquela tarde com uma mulher correspondente à descrição de Angela. O barman lembrou porque era incomum. Aqueles 3 nunca traziam mulheres para o bar, e essa mulher parecia desconfortável, deslocada. A polícia localizou Jerome primeiro, em 12 de março. Levou-o para interrogatório. Ele admitiu que Angela estivera com eles no Murphy's. Disse que tinham conversado com ela sobre uma oportunidade de emprego. Tomaram algumas bebidas. Ela havia saído sozinha por volta das 4 da tarde. Disse que ela parecia bem quando saiu. Mas a filmagem de segurança contava uma história diferente. Angela não estava bem. Ela mal conseguia andar. E os 3 homens não a deixaram simplesmente ir. Eles a seguiram. A polícia prendeu Jerome. Depois encontrou Carl e Thomas em poucas horas. Levou os 3 separadamente para interrogatório. Suas histórias começaram a desmoronar imediatamente. Carl alegou que eles tinham acompanhado Angela parte do caminho de casa para ter certeza de que ela estava segura. Depois a deixaram em uma esquina e seguiram caminhos separados. Não conseguiu explicar por que não haviam mencionado isso inicialmente. Thomas disse que eles tinham ajudado Angela porque ela estava bêbada, mas ela tinha insistido que estava bem. Então eles a deixaram ir. Não conseguiu explicar por que as imagens de segurança os mostravam seguindo-a, não caminhando ao lado dela para ajudar. Jerome mudou sua história 3 vezes. Primeiro disse que Angela saiu sozinha. Depois disse que caminharam com ela brevemente. Então disse que tinham ido em uma direção totalmente diferente e não sabiam para onde Angela foi depois de sair do bar.
A polícia sabia que eles estavam mentindo. A questão era o porquê. E onde estava Angela? Os detetives puxaram os registros telefônicos dos 3 homens. Encontraram mensagens de texto, entre eles dos dias anteriores ao desaparecimento de Angela. Mensagens sobre o plano, sobre ter certeza de que ela bebesse o suficiente, sobre o armazém. Uma mensagem de Jerome para Carl. Ela é perfeita. Ninguém está procurando por ela. Ninguém se importa. Outra de Thomas para Jerome. O armazém está pronto, sem câmeras, ninguém vai lá. Os textos pintavam um quadro claro. Este não era um caso sobre ajudar Angela a encontrar um emprego. Isso era um sequestro planejado. E eles usaram o desespero dela, sua necessidade de sustentar seus filhos, para atraí-la. A polícia localizou o armazém mencionado nos textos. Um prédio industrial abandonado na periferia de Grayson Mills, que estava vago há anos. O cunhado de Thomas era dono da propriedade, mas não a visitava há meses. Os oficiais entraram no armazém em 14 de março, 6 dias depois que Angela desapareceu. Encontraram uma sala nos fundos com evidências de atividade recente. E encontraram Angela. Ela estava morta. O relatório do médico legista detalharia mais tarde a extensão horrível do que havia sido feito a ela ao longo daqueles 6 dias. Múltiplos ferimentos, evidência de tortura prolongada, marcas de queimadura, trauma consistente com agressão sexual repetida. A causa da morte foi determinada como sendo uma combinação de ferimentos e desidratação. Angela tinha sofrido por dias antes de seu corpo finalmente ceder. Confrontados com a descoberta do corpo de Angela e a evidência física do armazém, todos os 3 homens confessaram. Mas mesmo em suas confissões, eles tentaram minimizar o que tinham feito. Jerome alegou que havia começado como uma piada. Eles tinham falado sobre embebedar Angela, assustá-la um pouco. Mas as coisas tinham saído do controle. Quando pressionado sobre o que isso significava, ele admitiu que a tinham levado para o armazém, mas alegou que não queria machucá-la, que Carl e Thomas tinham sido os violentos. Carl culpou Jerome. Disse que Jerome tinha sido aquele que planejou tudo, que ele e Thomas apenas concordaram. Disse que se sentia mal com o que aconteceu, mas não sabia como parar depois que começou. Thomas alegou que apenas esteve presente. Disse que não tinha participado das agressões, não tinha machucado Angela, apenas assistido, como se isso o tornasse menos culpado. Mas as evidências mostraram que os 3 haviam participado. Prova de DNA, imagens de vídeo que gravaram em seus telefones, mostrando os 3 homens agredindo Angela em momentos diferentes ao longo dos 6 dias. Mensagens entre eles coordenando quem iria ao armazém e quando, garantindo que Angela nunca fosse deixada sozinha, discutindo o que fariam com ela a seguir. A investigação revelou que esta não tinha sido a primeira vez deles. Os detetives encontraram vídeos mais antigos no telefone de Thomas. Outras mulheres, outros locais. Algumas das mulheres foram identificadas e contatadas. A maioria estava traumatizada demais para fornecer depoimentos. Outras haviam relatado agressões anos atrás que nunca foram totalmente investigadas. Jerome, Carl e Thomas vinham fazendo isso há anos, encontrando mulheres vulneráveis, aquelas vivenciando falta de moradia, vício, pobreza, mulheres que eles achavam que ninguém sentiria falta ou acreditaria, mulheres que eles achavam que podiam machucar sem consequências. Angela não foi a primeira vítima deles, mas ela foi a primeira que morreu, e foi isso que finalmente os derrubou. O julgamento começou em setembro de 2024. As evidências eram esmagadoras. As imagens de segurança mostrando-os seguindo Angela, as mensagens de texto planejando o sequestro, o armazém, onde o corpo de Angela foi encontrado, os vídeos em seus telefones, o testemunho do médico legista sobre o que Angela suportou. A defesa tentou argumentar vários graus de culpabilidade. O advogado de cada réu alegou que seu cliente estava menos envolvido que os outros, tinha sido coagido ou pressionado.
mas as evidências mostraram que todos eles participaram voluntariamente, entusiasticamente. Eles planejaram, executaram e teriam continuado se a vizinha de Angela não a tivesse relatado como desaparecida rápido o suficiente para levar a polícia até eles, antes que pudessem cobrir seus rastros. O júri condenou os 3 homens em todas as acusações: sequestro, tortura, agressão sexual e assassinato em 1º grau. Cada um recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No julgamento, a irmã de Angela falou em nome da família. Ela falou sobre as lutas de Angela, sobre o quão duro Angela tentou prover para seus 4 filhos, apesar de não ter apoio nem recursos, sobre como o desespero de Angela, sua necessidade de alimentar seus filhos, foi transformado em arma por 3 homens que viram a vulnerabilidade como oportunidade. Minha irmã foi alvo porque era pobre, disse a irmã de Angela, porque ela estava pedindo ajuda do lado de fora de um bar, porque esses homens achavam que ela era invisível, que ninguém se importava com ela, mas nós nos importávamos. Os filhos dela se importavam, e eles têm que crescer, sabendo que a mãe morreu naquele armazém, torturada por homens que prometeram ajudá-la. Os 4 filhos de Angela, agora sob os cuidados da tia, não estavam presentes no tribunal. Jovens demais para entender o horror completo do que aconteceu, velhos o suficiente para saber que a mãe tinha partido e não ia voltar. O proprietário do bar Murphy's foi questionado extensivamente sobre o motivo de Angela ter permissão para ficar tão intoxicada, porque os funcionários não intervieram quando notaram sua condição. O barman testemunhou que achou que Angela estava lá por vontade própria, que ela estava com amigos. Não percebeu que ela estava sendo vítima de uma armadilha. O Murphy's implementou novas políticas após a morte de Angela.